Olá, boa noite, 6h01. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG realiza evento que discute a lei de drogas e trata das adversidades no cumprimento da legislação no Brasil. Morador vítima de ataque de cachorro no norte de Minas deve ser indenizado por danos morais e materiais. Vem aí mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. CNJ promove a segunda reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza evento que discute a lei de drogas e trata das adversidades no cumprimento da legislação no Brasil. Quem tem os detalhes é a repórter Isabela Melano. Reconhecer a estrutura e a aplicação prática da lei de drogas, bem como debater sobre a abordagem brasileira às drogas, incluindo políticas públicas, tratamento de usuários e desafios na repressão ao tráfico e à macrocriminalidade, foram os temas abordados no primeiro colóquio Lei de Drogas, Desafios e Perspectivas no Brasil, promovido pela EJEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é responsável pela seleção, formação e desenvolvimento contínuo de servidores e magistrados no âmbito do Poder Judiciário Mineiro. O idealizador do evento, o desembargador Enéas Xavier, fez uma análise da lei que está em vigência há quase 20 anos e falou também sobre as dificuldades de aplicação da lei, em especial a fixação de pena. Quando a gente analisa a população carcerária brasileira, cerca de 30% dos encarcerados estão ali em decorrência da lei de drogas. E quando a gente analisa a população carcerária feminina, mais curioso ainda, nós temos cerca de 65% das encarceradas estão ali em razão da lei de drogas. E aí, quando a gente vai analisar a legislação, nós temos uma lei que ela é de 2006, portanto, decorridos aí quase 18 anos, e praticamente nós não temos no Brasil seminários, discussões sobre essa lei. Então, eu acho que esse é um tema que ele é palpitante. Ele, não obstante uma legislação já de 18 anos, nós temos uma jurisprudência extremamente oscilante. Aqueles que lidam com a lei podem analisar, apenas a título exemplificativo, quando a gente pega lá o artigo 42, quantidade e variedade de entorpecentes, nós não temos absolutamente nenhum parâmetro de aplicação da legislação. Como nós temos uma legislação e como nós temos dentro do nosso próprio gabinete tanta oscilação sobre a aplicação da lei em questões às vezes básicas, como na questão especial, na questão da fixação de pena. Portanto, a ideia deste colóquio é que a gente possa, de certa forma, iniciar as discussões, eu diria até com um tempo de atraso no Brasil, sobre um tema que eu acho que ele envolve as diversas consequências nos campos que nós temos no Brasil, em especial no aspecto social. O desembargador Cristiano Álvares Valadares do Lago, que representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, na abertura do evento, falou sobre a importância do judiciário lidar com a temática das drogas para contribuir para a solução deste problema que atinge toda a sociedade. Falar sobre lei de drogas é falar sobre uma problemática que atinge a nossa sociedade há muitos e muitos anos. E eu me lembro de ter lidado com a Lei 6368/76, de 76. E desde aquela época nós já tínhamos uma carência muito grande de decisões e entendimentos jurisprudenciais aptos a lidar efetivamente com os problemas da lei de drogas. Nem se fala com relação a políticas públicas. Sabemos que hoje os presídios são praticamente dominados pelas drogas e as grandes facções. A nossa sociedade contaminada pelas drogas. Se nós do judiciário não soubermos lidar com essa problemática, nós não teremos como solucionar esse problema, muito difícil de se resolver. De maneira, então, que essa reflexão de hoje, através desse colóquio, se torna muito importante para que nós, do Judiciário Mineiro,
possamos efetivamente saber como lidar com essa problemática relacionada às drogas. Então, mais uma vez, parabenizo a Escola Judicial, agradeço ao colega Enéas, desembargador Enéas, que trouxe a temática para a nossa reflexão. O colóquio apontou ainda que nos casos da Justiça Federal, em contraste com os estaduais, existe uma maior complexidade investigativa. Frequentemente, os casos relacionados à lei de drogas estão relacionados a operações mais complexas e dinâmicas de transporte internacional de drogas, que são de competência federal. O que ressalta a necessidade de reconhecer lacunas e desigualdades para então impulsionar novos conhecimentos e políticas mais justas e eficazes relacionadas à aplicação da lei de drogas no Brasil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Morador vítima de ataque de cachorro no norte de Minas deve ser indenizado por danos morais e materiais. As informações com a repórter Cristina Mara. Um morador de Pirapora, no norte de Minas, deve receber indenização de R$ 8.000 por danos morais e cerca de R$ 200 por danos materiais, após ter sido atacado por um cachorro da raça Rottweiler e sofrido diversos ferimentos. A sentença foi homologada pelo juiz titular da unidade jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Pirapora, Diógenes Serra Azul Albuquerque. No processo, o homem informou que estava fazendo uma caminhada quando sofreu o ataque do cão e precisou ser socorrido por viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Ele alegou que teve lesões graves, com suspeita de fratura no braço direito, causada por mordida profunda do cachorro. O morador sustentou ainda que o Rottweiler estava solto por negligência do dono, que teria aberto o portão da garagem e permitido que o cachorro saísse para a rua. Ele pediu a reparação por danos materiais referentes aos gastos com remédios, bem como reparação de ordem moral equivalente a R$ 15.000. Nas contestações apresentadas no processo, o tutor do cachorro reconheceu a responsabilidade, ressaltando que foi a primeira vez que o animal conseguiu escapar de sua residência. Além disso, alegou que tentou evitar o ataque, mas infelizmente não conseguiu. A sentença estipulou a indenização por danos materiais em cerca de R$ 200. Já em relação aos danos morais, o valor foi fixado em R$ 8.000. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Todos os tabeliães de notas do Brasil terão que lavrar atos notariais eletrônicos e emitir certificados digitais sempre que esse formato dos documentos for solicitado pelos cidadãos. A decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, expande o serviço eletrônico notarial com o objetivo de dar maior celeridade, economia, segurança, igualdade e acessibilidade aos usuários. A partir da publicação do provimento CNJ de número 181 de 2024, os tabeliães de notas têm prazo de 30 dias para integrarem os cartórios ao sistema. A medida atende à solicitação do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. A seguir no próximo bloco. Vem aí mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. E ainda, CNJ promove a segunda reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. São 6h11, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Vem aí mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. O prazo para agendamento de processos já começou. As informações com a repórter Denise Guimarães. Com o tema É Tempo de Conciliar, a 19ª edição da Semana Nacional de Conciliação será realizada entre os dias 4 e 8 de novembro de 2024 nos Tribunais de Justiça, nos Tribunais Regionais Federais e nos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. A campanha é organizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006. Durante uma semana, os órgãos do Judiciário fazem força-tarefa para resolver, em menos tempo,
com menos burocracia e assegurando o direito das partes à maior quantidade possível de conflitos judiciais. Existem 2 tipos de conciliação: a processual, quando o caso já está em andamento na Justiça, e a pré-processual, que ocorre antes de o processo ser instaurado. Nessa última, o interessado busca uma solução com o auxílio de conciliadores ou mediadores. Cidadãos ou instituições interessados em incluir os processos na Semana da Conciliação também podem procurar o tribunal responsável com antecedência. Assuntos como inventário, guarda de filhos, direito do consumidor, serviços públicos, meio ambiente, dívidas, entre outros, são passíveis de conciliação. O TJMG também está na semana e o cidadão que quiser participar deve fazer o agendamento de processos até o dia 4 de outubro por meio do canal Quero Conciliar. Entretanto, o serviço de agendamento não é automático. Mesmo que o processo não seja incluído na Semana da Conciliação, não se preocupe, pois você pode conciliar o ano todo. O Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores Judiciais conta atualmente com 10.863 profissionais para auxiliar na resolução pacífica de um conflito, seja ele judicial ou ainda na fase pré-processual. Os resultados da Semana Nacional de Conciliação serão avaliados pelo CNJ e os tribunais que alcançarem os mais altos índices de produtividade vão receber menção honrosa na 15ª edição do Prêmio Conciliar é Legal. Para ter acesso ao canal Quero Conciliar, entre no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura da 2ª reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário do ciclo 2023-2025. O encontro foi realizado hoje no plenário do CNJ em Brasília. Os participantes debateram sobre as características, os principais problemas, o diagnóstico e as propostas de ação para os biomas brasileiros. Foram apresentados ainda panoramas científicos a respeito da caatinga, do sistema costeiro marinho, do Pampa, da Mata Atlântica e dos campos rupestres de altitude. As exposições foram seguidas de análises sobre a dinâmica da degradação ambiental no país. Durante o encontro, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou o atual cenário das queimadas e da seca que atinge o Brasil. O Brasil enfrenta um dos maiores períodos de seca e de queimadas da sua história. Nós já registramos quase 200 mil focos de incêndio que já devastaram uma área superior a 224 mil quilômetros quadrados, quase o equivalente ao estado de São Paulo. Esses incêndios têm causado sérios danos aos biomas e à saúde dos brasileiros, propagando uma densa fumaça que já cobriu 60% do território nacional e já começa a afetar países vizinhos. A combinação de práticas ilegais de queimadas e a seca recorde no norte e no centro-oeste tem agravado essa situação. O ministro fez também um apelo para que o judiciário trate os crimes contra o meio ambiente, especialmente em relação às queimadas, com a seriedade que o momento requer. Aqui era preciso uma campanha de conscientização da população de não utilização do fogo em nenhuma circunstância, sobretudo nesse período de seca, e as autoridades policiais e judiciais, o próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado.
O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Alberto Vilas Boas, acompanhou o evento remotamente, representando a presidência do Tribunal Mineiro. Criado por meio de portaria do CNJ, o observatório tem o objetivo de realizar estudos, monitoramentos, diagnósticos e pesquisas para subsidiar recomendações de boas práticas pelo Poder Judiciário. O que muda com a decisão do STF que define prisão imediata após condenação por júri popular? Quem tem os detalhes é Norberto Notari. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal garante a prisão imediata de condenados por júri popular. O colegiado entende que a soberania imposta na Constituição do país por parte do chamado Tribunal do Júri precisa ser respeitada. O tema foi debatido por conta de um caso de revogação de prisão em Santa Catarina. O Ministério Público do Estado acionou a Suprema Corte contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a prisão imediata de um homem condenado a 26 anos e 8 meses de prisão por feminicídio e posse irregular de arma de fogo. O advogado criminalista Matheus Vasques explica o que muda, de fato, com a decisão. Diferente do que acontecia antes dessa decisão do STF, que o indivíduo que ali estava sendo investigado, ele tinha o direito de recorrer em liberdade, ou seja, ele poderia vir para a rua, entrar com recursos e, até que saísse o trânsito em julgado do seu processo, ele poderia ficar na rua respondendo em liberdade. Com essa mudança do STF, o indivíduo, se ele é condenado por esses 7 jurados, ele dali, daquele tribunal do júri, daquela plenária do júri, ele já deve ser preso. O maior problema disso é que a lei diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E se a pessoa pode recorrer e provar o contrário até o trânsito em julgado, ela está sendo considerada culpada antes mesmo de acabar o processo. De acordo com o criminalista, a decisão fere a presunção da inocência. Fere frontalmente a presunção de inocência, visto que a própria Constituição Federal diz que só é considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. O STF está dando muito mais valor para a soberania dos vereditos em detrimento da presunção de inocência e da liberdade do acusado. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência em relação à presunção da inocência. De acordo com ele, neste caso, a soberania do Tribunal do Júri não é absoluta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. 6h20, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, excelente semana e a gente se encontra amanhã. Tchau!